a generosidade também de aceitar escrever um artigo com coautoria. Ele inicialmente publicou um artigo na coluna sobre aviso de sinistro, e um artigo belíssimo, que foram 2 colunas. Depois a gente debateu muito o tema, eventualmente sentiu que ainda tinha alguns aspectos que poderiam ser complementados, e para o livro a gente acabou em coautoria, aceitando ele como um coautor, para estabelecermos um pouquinho mais alguns contornos desse tema que é desafiador, né, professor Daniel? Então, assim, obrigado primeiro pela generosidade, professor Daniel, que além de professor da FGV, é doutor em Direito Civil pela USP, mestre pela PUC São Paulo e advogado. A palavra é sua. Acho que você tem uma apresentação, né? Eu vou pedir, Renato, se isso foi disponibilizado, perfeito. Obrigado, Tiago, muito obrigado mesmo pelas palavras. Gostaria de agradecer pelo convite de estar aqui, ao Ilan também, um dos coordenadores da obra, uma obra belíssima. Realmente o Tiago descreveu bem. A minha participação nesse livro, ela nasceu de um convite lá atrás para escrever um tema sobre direitos seguros, e depois realmente foram 2 colunas, e depois a gente debatendo, nós aprofundamos, e hoje nós estamos aqui em coautoria. Quando ele me fez o convite, inicialmente eu até me perguntei sobre o que eu iria falar, né, sobre o que eu queria escrever, e rapidamente, por conta da minha pesquisa no doutorado sobre mitigação de danos, eu pensei no artigo 771 do Código Civil, que fala sobre o dever de aviso em caso de sinistro. Só que foi muito interessante e foi inovador, porque eu iniciei o artigo achando que ia falar sobre o 771, sobre a mitigação de danos, e acabei falando sobre o dever de aviso em caso de sinistro. Você vê como na vida realmente as coisas elas dão uma volta. Usa o outro microfone ali, acho que o outro desliga e o outro ali, acho que o outro tá ligado. Olha aqui. Então, voltando para lá, não é isso? Bom, só para dar um pouco de contexto, qual é a ideia, né? Quando há o sinistro, existe a previsão, uma previsão antiga, já desde o Código Comercial de 1850, de que o segurado deve avisar para o segurador a ocorrência do sinistro. Por que isso? Porque o segurado, em geral, é quem está nas melhores condições para realizar esse dever de aviso, e também para permitir que a seguradora possa evitar, possa mitigar, né, esse dano, esse prejuízo decorrente da ocorrência do sinistro. E há uma previsão também tradicional, que é de perda do direito à indenização em caso de inobservância desse dever. Então, a minha busca nessas 2 colunas foi por tentar perceber quais são os requisitos previstos para esse dever de perda. Porque inicialmente a gente vai ver, eu vou botar o texto dos 2, do Código Civil 16 e do Código Civil 2002, aparece aparentemente inicialmente é muito tranquilo. Quando a gente for ver, a coisa é muito mais nebulosa do que parece à primeira vista. Vou fazer o meu ponto de partida, a regra legal aqui do Código Civil 16, e eu não estou fazendo aqui um mero exercício, um retorno, né, uma mera digressão histórica desnecessária, até porque uma fala de 10 minutos não seria possível. Mas o Código Civil 16 já trazia essa regra, e ela é muito marcante porque a gente vai ver logo daqui a pouco que o Código Civil de 2002, apesar de ter mudado o texto, volta por vias indiretas a mesma norma que se tinha desde o Código Civil de 16. O que diz o artigo? Verificado o sinistro, o segurado, logo que saiba, comunicá-lo-á ao segurador. Parágrafo único. A omissão injustificada exonera o segurador se este provar que oportunamente avisado lhe teria sido possível evitar ou atenuar as consequências do sinistro. Trocando em miúdos, essa previsão, se a gente detalhar, previa 5 requisitos, né? Obviamente a verificação do sinistro, a ciência do segurado, a não comunicação imediata ao segurador, 4, a ausência de justificativa para essa omissão, e 5, a possibilidade que o segurador tinha de atuar e evitar algum prejuízo. E aí a gente pula, que é o nosso interesse, né? Ver o que está acontecendo nos dias de hoje. Olhem o que nós temos aí no artigo 771 do Código Civil. Sob pena de perder o direito à indenização, o segurado participará ao sinistro ao segurador, logo que o saiba, e tomará as providências imediatas para minorar-lhe as consequências.
Foi inclusive, e não está nem grifado aqui, não está nem em negrito, essa parte final que me trouxe ao tema, que é o tomar as providências imediatas para melhorar as consequências, uma ideia de mitigação de danos, que depois para mim ficou completamente jogado para o lado. Veja que o que está em negrito aí são elementos anteriores. O parágrafo único, uma inovação também, não tinha nada que ver no Código Civil 16, falando mais da questão de mitigação, que correm à conta do segurador até o limite fixado no contrato, as despesas de salvamento consequente ao sinistro. Vejam, e aqui é o que eu quero tratar com vocês, na simples leitura do código nós teríamos uma redução de 5 para 3 requisitos. Esses dois últimos aí, aparentemente, caíram, né? Vejam que não há nenhuma referência a uma justificativa para a omissão e nem aquela possibilidade de o segurador intervir ou não. E aí eu já coloquei assim meio taxado em interrogação, porque a gente vai ver exatamente se se caiu ou não caiu, né? A gente vai ver como a nossa doutrina e a nossa jurisprudência faz um retorno indireto a essas normas. Primeiro requisito, a ocorrência do sinistro. Isso aqui é quase que intuitivo, né, pessoal? Se eu tenho o dever de informar o sinistro, deve haver um dado objetivo, que é a existência desse sinistro. A gente até depois, isso realmente só surgiu depois, a gente tentando aprofundar, a gente foi debater sobre e se houvesse uma expectativa de ocorrência de um sinistro. Já aplica ou não? O Tiago, numa bela pesquisa mais setorial, ele trouxe inclusive regulações setoriais mostrando que no seguro de garantia, por exemplo, há uma previsão de expectativa de sinistro. Então a gente não fica sempre restrito à ocorrência efetivamente do sinistro, mas pode haver uma ampliação para também a previsão de ocorrência. Segundo ponto, ciência do sinistro pelo segurado, né? Então ele sai de um dado objetivo para um dado subjetivo. E aqui a pergunta, de certa forma, se repete. Tem que ter apenas a ciência efetiva ou basta a potencial expectativa ou a potencial ciência do segurado? E a gente percebeu, inclusive, alguma doutrina dizendo não, basta a expectativa, basta a ciência, basta o potencial conhecimento, não precisa desse conhecimento efetivo. Só que a gente se incomodou um pouco com isso e diz, olha, a lei fala realmente em ciência. Como assim a mera possível ciência? Inclusive, esse é um dispositivo que vai onerar quem? O segurado. Então, na verdade, a gente concordou com a conclusão, mas se incomodou com a ausência de um ônus argumentativo da doutrina. Nesse particular, a gente buscou apresentar um fundamento para por que vale apenas o potencial conhecimento. E aqui a gente se valeu da discussão que existe, e já é mais tradicional, sobre a perspectiva que se tem da boa-fé subjetiva, né? Boa-fé, há um debate tradicional se a boa-fé subjetiva ela é apenas psicológica, ou seja, só estaria de má-fé aquele que sabe realmente que está agindo mal, que está prevaricando, ou aquele que não sabe, mas deveria saber, que é a concepção ética da boa-fé subjetiva. E lá há um debate, e a doutrina majoritária já se chega à conclusão que basta o potencial conhecimento. Então, a ignorância indesculpável, por ser indesculpável, ela não deixaria a pessoa de boa fé, ela estaria de má fé, porque ela não sabe, mas deveria saber. E há 3 argumentos que para a gente pareceram vencedores para defender que essa é a melhor posição. Primeiro, é uma questão, aqui eu já trago até a questão da juridicidade do sistema. Bom, o direito, ele quer intervir e ele quer estimular comportamento. No momento que eu digo que não basta apenas você saber ou não saber, mas que você deveria não saber, não ter sabido, eu estou, de certa forma, dizendo que se aprume, busque saber, busque ser diligente, porque, do contrário, você vai se entender que você está de má fé. Um segundo argumento é a adequação do sistema. Pessoal, quando a gente diz que está de boa fé aquela pessoa que não sabe, nós estamos privilegiando o quê? Os ignorantes. E nós vamos estar tratando melhor os ignorantes e estamos sancionando aqueles que sabem, aqueles que realmente são diligentes e buscam saber. Então a gente tem um problema aí de adequação sistemática. E um terceiro argumento é de questão prática. No fundo, a gente nunca tem como saber o que aquela pessoa sabia. A gente vai, no máximo, fazer uma interpretação objetiva ao torno do que aquilo ali, o que ela sabia ou deveria saber. No final, senão a gente vai ficar sempre refém o quê? Da pessoa realmente revelar e dizer, não, confessar, eu realmente sabia. Então, por esses 3 argumentos, né, pela juridicidade do sistema, que incentiva o segurado à observância de deveres de cuidado,
adequação do sistema, que não se premia o segurado ignorante, distraído. E 3, a praticabilidade do sistema, evita-se o obstáculo de ter que provar que o segurado efetivamente sabia. Por esses 3 argumentos, a gente diz, não, basta que ele podia e deveria saber. Então, o juízo aqui é estritamente normativo e não psicológico. Logo que o soube. O que é isso, logo que o soube? Vejam que, mais uma vez, caiu aquela ideia da justificativa e agora tem só logo que o soube. Então, por ter caído, inclusive, aquele aspecto subjetivo, essa é uma norma que a gente tem que interpretar apenas objetivamente, quase como se fosse um prazo decadencial, ou um prazo que a gente tem, por exemplo, né, de apresentar a petição em 15 dias e não apresentou, não importa se seu sócio morreu, se você não conseguiu, se seu carro quebrou, independentemente do que aconteceu. Veja que a ideia de que ter caído a previsão do Código Civil 16 reforça essa impressão, mas a gente percebeu que, na verdade, o que a doutrina fez nos dias de hoje é exatamente o extremo oposto. Quando a gente vai ver os doutrinadores, eles dizem que não só precisa haver culpa, como tem que ter culpa grave ou dolo. E aí a gente se olhou e falou assim, como assim? A gente tem digamos assim, um desenvolvimento histórico, legislativo, que apontaria para o extremo oposto, e a doutrina sem justificativa simplesmente vai dizer não, a gente precisa ou de culpa grave ou de dolo. Não nos convenceu, a gente achou também que não havia base legal nenhuma para esse tipo de conclusão, mas que também não poderia ser uma interpretação apenas objetiva, porque o próprio regramento geral do Código Civil, no 392, diz que todas as inexecuções de deveres precisam ser culposas para serem realmente imputáveis ao devedor. Então a gente fazia uma leitura do 771 com 392 e a gente disse, olha, realmente a gente precisa analisar as circunstâncias subjetivas deste segurado, mas não precisa, não é necessário que ele esteja agindo em dolo ou em grave culpa. Não tem base legal nenhuma. Prejuízo pela inobservância. Vejam aqui que o Código Civil 16 dizia que para haver a perda do direito à indenização, tinha que haver uma situação que a seguradora prove que ela poderia ter atuado e evitado o dano. Isso caiu. E agora? Não está mais no 771. Persiste ou não persiste? Aqui a gente teve um outro debate para entender que realmente, apesar de ter caído o texto, de fato essa norma, esse dever de informar, não é um dever vazio, não é um dever formal. Ele visa tutelar exatamente essa possibilidade do segurador evitar o quê? O agravamento desse prejuízo. Se aquilo não era possível no caso concreto, e a gente mesmo assim aplica a sanção por uma inobservância do dever de informar, isso acaba sendo uma sanção formal e vazia. A gente, por uma interpretação teleológica do dispositivo, a gente conclui que realmente esse requisito se mantém, independentemente de ter havido a queda do texto. E o quinto e último requisito é a necessidade do interesse, necessidade ou interesse do aviso. Aqui a doutrina fala muito a questão de se é um fato notório ou não. Se é um fato notório, todo mundo sabia que explodiu a usina nuclear tal, eu não preciso informar nada, está todo mundo sabendo. A gente olhou para esse... Veja que também não tem base legal aqui, mas é uma construção da doutrina de jurisprudência. Vejam que, mais uma vez, como esse tema é mais nebuloso do que aparenta ser no primeiro momento. Você lê o texto legal e vê que, no fundo, o que é defendido é algo bem distante daquilo. A gente entendeu que, de fato, faz sentido em casos verdadeiramente notórios. No entanto, a gente recomendou uma análise bem rigorosa aqui, porque, de fato, pode ser notório para quem, em que contexto, em que circunstância, como assim? Realmente, muitas vezes, o segurador pode até estar em outra cidade, em outro estado, então aqui não é uma situação também muito simples de se demonstrar. A conclusão que a gente chega realmente à fala, que é muito breve, é que se a gente analisar confrontar o Código Civil de 16 com o de 2002, a gente tem uma aparente ideia de objetivação, ou seja, a gente parece que caiu de 5 para 3 requisitos, inclusive em favor, aparentemente, das seguradoras, né? Só que quando a gente vai ver a prática, ou pelo menos a prática doutrinária e jurisprudencial, a impressão é exatamente oposta. Não só mantiveram-se os 5 requisitos, como em alguns momentos a doutrina extrapolou e vai dizer, não, aqui a gente na verdade precisa de um comportamento doloso, culpa grave. Como? De onde?
né? Então a gente tentou nesse pequeno artigo tentar esquematizar e sistematizar os requisitos para a sanção pela inobservância do dever de aviso, mas a nossa conclusão principal foi que houve uma piora aqui no regramento. Hoje o regramento do Código Civil de 2002 está pior porque ele está menos claro. O Código Civil 16, aí nesse particular, ele era mais claro nos requisitos que eram exigidos pelo legislador. E aqui eu faço coro com a professora Angélica Carlini, que falou aqui há poucos minutos, que nem sempre o novo é melhor. E daqui um exemplo claro, a meu ver, evidente, de algo que veio depois, que algo é novo, mas é pior no seu resultado. E veja que quando às vezes a gente afasta pela porta, algo volta pela janela, até aqui, 2 requisitos que foram aparentemente retirados, mas depois voltaram diretamente. Essas eram as considerações que eu tinha. Muito obrigado, Thiago.